Maurício Ferreira da Rádio Palmeiras FM. Eu queria ouvir sua avaliação sobre o jogo. O primeiro tempo onde o Palmeiras até, não sei se parecia nervoso, mas que não conseguiu encontrar as melhores opções no campo de ataque. E um segundo tempo de um resultado conquistado também muito na base da entrega, que é uma marca dessa sua equipe também desde a sua chegada, né? Eu queria saber se te agradou o jogo feito pelo Palmeiras ou se foi mais essa questão da entrega mesmo para buscar a classificação. E essa vaga nas quartas de final, você acredita que talvez apague um pouquinho dessa oscilação que o time teve e até de desempenhos questionáveis nessa primeira fase do Paulista? Obrigado. Aqui já estou aqui há 5 anos. Aqui todos percebem de futebol menos o treinador. No Brasil todos percebem de futebol, o treinador é que é um burro. O resto são todos inteligentes. O treinador não percebe nada. Nós decidimos neste campeonato, decidimos dividir o grupo. Mesmo assim não deu para evitar lesões. 5 lesionados, mais um castigado. E hoje jogou uma dupla de zagueiros. Se não tivesse jogado, hoje só estavam um bocadinho... Como é que eu vou te explicar? Eu diria, se estivesse a falar com os meus jogadores, eu dizia de outra maneira, mas hoje jogaram um bocadinho... não é fácil. Pegar no Benedetti, que ainda tem idade de equipa B, e agora metê-lo num jogo decisivo. O que fez estes 2 jogadores estarem mais preparados para este jogo foi aqueles 3 que já tinham feito antes. Mas agora é fácil falar porque nós ganhamos, ou porque passamos, porque é muito injusto para o São Bernardo, e deixo aqui uma reflexão para a Federação Paulista de Futebol, que se deve pensar seriamente no molde de qualificação, porque não é justo uma equipa com 22 pontos ficar fora. Quarta melhor campanha no geral, não é justo. Portanto, alguma coisa não está bem, ou melhor, há aqui coisas que estão muito mal e não é um mérito. Portanto, é muito injusto para a equipa que fez 22 pontos, que aliás, nós podíamos ficar de fora com 23 e seria injusto na mesma. Portanto, esta é uma competição que de facto tem que ser repensada, porque a Federação Paulista de Futebol vai ter agora tempo, não é? Quando acabar tem quase um ano inteiro para pensar, para realmente ajustar. Por isso eu sugiro mais uma vez que se repense os moldes desta competição, porque o Palmeiras podia ficar de fora, sendo o 4º ou o 3º, portanto isto não se permeia o mérito. E como te disse, nós não estamos à espera de facilidades, sabes que temos muitas lesões, sabes que nós demos a oportunidade e dividimos o grupo, porque é muito fácil, não é? É muito fácil nós dizermos que o Palmeiras isto, o Palmeiras aquilo, o Palmeiras aposta na base, mas quem mete o pescoço sou eu, quem mete os jogadores, quem acredita neles sou eu, quem leva com as críticas sou eu, e quem planifica tudo sou eu. Nós tínhamos programado mais ou menos fazer 22 pontos, como disseste muito bem, ainda nenhuma equipa tinha ficado fora e estávamos sujeitos a ficar de fora por isso. Agora dar os parabéns aos meus jogadores, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que foi este início da época, com tudo aquilo que foi as decisões dos treinadores, com tudo aquilo que foi jogar de 2 em 2 dias, com um calendário que tem que de facto ser repensado, mas como disse, há decisões que as pessoas aqui parece que têm medo de tomar decisões. É melhor deixar estar como está, que assim ninguém fica chateado. Portanto, sugiro que se repense o molde e dar os parabéns aos meus jogadores que acreditaram até ao fim, e nada do que eu disse há 3 ou 4 dias atrás vai alterar, porque hoje passamos. Se não tivéssemos passado eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Nós não temos obrigação nenhuma. Palmeiras, a única obrigação que tem é fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Foi isso que nós fizemos com os jogadores que vieram aqui hoje, num campo difícil, numa equipa que já se tinha apurado, numa equipa que é primodivisionária, para o ano vai jogar connosco, e viemos aqui arrancar um resultado duro, difícil, mas como disse, eu acho que o mais injusto, e eu consigo imaginar a desilusão e a tristeza que deve estar, por exemplo, o treinador do São Bernardo e todos os seus jogadores, porque não mereciam,
desculpa, da Ponte Preta, já estou a pensar no próximo adversário, na Ponte Preta, porque é extremamente injusto para o seu treinador, que fez uma campanha brilhante, para os seus jogadores, que fizeram uma campanha brilhante, e vão ficar de fora, e na minha opinião, injustamente, por tudo aquilo que foi o campeonato que eles fizeram. Abel, tudo bem? Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Você falou na última coletiva que justamente nessa temporada você decidiu arriscar um pouco no Paulistão, mesclar jogadores, dividir o elenco em dois, foi uma decisão sua e que gerou algumas perguntas para o torcedor sobre se precisa de reforço, se a molecada vai dar conta do recado ao longo da temporada. Hoje, fechando a fase de grupos, quais são as respostas que você encontrou depois desses outros jogos? Eu sei que o torcedor palmeirense é um torcedor sofrido, mas eu queria relembrar o torcedor palmeirense, e eu não sou palmeirense desde que nasci, que estamos a viver o período mais vitorioso da história do Palmeiras. Vou voltar a repetir, para os torcedores, para aqueles que gostam do Palmeiras, estamos a viver o período em que o Palmeiras mais ganhou em toda a sua história. E fico triste e desiludido quando vejo os torcedores a ser torcedores. Por isso que eu estou a dizer, e digo para todos, parece que aqui no Brasil, aqui, onde eu estou aqui há 4 anos, que toda a gente percebe futebol menos o treinador. O treinador é o único burro que tem aqui. Tudo o resto são pessoas inteligentes e que sabem de tudo. Depois das coisas acontecerem é muito fácil. Depois das coisas acontecerem é muito fácil. O difícil é tomar decisões, que aquilo que eu tenho que fazer é chegar aqui e dizer assim, não, temos uma pré-época que vai começar numa semana. Temos um campeonato e uma época mais do que nunca, jogos até dezembro. Comecei a meter jogadores, o Gomes lesionou-se porquê? Porquê que o Gomes se lesionou? Excesso de jogos. Ainda hoje, vocês viram, primeiro tempo, uma parte do primeiro tempo, uma parte do segundo, a equipa começa a perder pilhas. Não tem como. O Estevão saiu porque estava com queimbras. Mas aqui ninguém quer saber, como disse, siga, joga, se ganhar ganhou, se perder perdeu, se perder a gente critica, faz aqui. Ninguém faz, ou fazem muito pouco para valorizar a saúde daquilo que são os protagonistas, que são os jogadores. Temos 5 lesionados, essa foi a minha preocupação no início, mas infelizmente não consegui evitar, e volto a dizer, num plantel extremamente curto, e nós temos que dar respostas, porque somos o Palmeiras. Agora, aos nossos torcedores, a única coisa que tenho a dizer, não se deixem influenciar, porque o Palmeiras nunca teve muita força na mídia, nem vai ter. Nunca teve, nem vai ter. Não se deixem influenciar por aquilo que ouvem. Aqui em São Paulo tem outros clubes que têm mais força nos mídias do que o Palmeiras. Então nós temos que nos unir mais do que nunca. Todos juntos somos fortes. Unidos somos temidos. Se andarmos uns por um lado, outros por outro, vai ser uma época mais sofrida, e não gostava que fosse, porque eu estou aqui juntamente com os meus jogadores, juntamente com a direção e juntamente com o torcedor, tu que me estás a ouvir, para estarmos juntos, para lutar contra tudo e contra todos. Léo, parabéns pela classificação, né? Você já está aí seguidamente se classificando. Na semana passada, na última coletiva, você disse que não saberia como seria a sensação se o Palmeiras ficasse fora, como é que você ia reagir, porque você nunca tinha visto isso, mas se classificar você viu bastante. Então, nesse contexto que você está colocando agora, você acredita que essa classificação é o que faltava para realmente voltar? Não sei, não posso, vou manter a mesma o que disse, não sei. E complementando, não sei. Não, na minha concepção, me parece que deveria ser um movimento a partir do clube, porque na minha concepção eu não imagino a torcida, que é uma entidade difusa, se fazendo isso para se unir, para abraçar. Talvez não devesse partir do clube, sabe? Eu faço a minha parte. Vocês vêm-me aqui a dar a cara, eu faço a minha parte. Precisamos de vocês que estão em casa. Precisamos que vocês deem ouvidos e acreditem em nós, nos jogadores. Podíamos ficar de fora com 23 pontos e toda a imprensa ia dizer para os nossos torcedores ouvirem que nós estávamos a fazer uma campanha horrível, era o que ia acontecer. E os nossos torcedores acreditam naquilo que os influenciadores dizem. E eu volto a dizer aos nossos torcedores que são sofridos. O torcedor palmeirense é um torcedor sofrido. Nunca na história do Palmeiras em tão pouco tempo ganharam tanto. Vocês, tal como eu, com os meus jogadores e com a direção, temos a oportunidade de estar a atravessar a melhor fase da história do Palmeiras. Não se deixem enganar por aqueles que querem mal ao Palmeiras. Todos somos um, mais do que nunca. E eu faço a minha parte como treinador. É pedir que estejam unidos, é pedir que apoiem os nossos jogadores, mesmo quando jogam mal.
Eu não posso aceitar que um palmeirense só seja palmeirense quando ganha. Ou só seja palmeirense porque o adversário do lado perdeu. Não, não é esse o palmeirense. O palmeirense é aquele que, independentemente dos títulos que se ganham ou não, tem orgulho de ter este símbolo ao peito. E muitos de vocês têm-no tatuado no corpo. Eu fico triste quando vocês se deixam influenciar por aquilo que ouvem. Mas há coisas que vocês têm razão. E nós todos dentro do clube temos que fazer mais e melhor. Temos que fazer todos um esforço maior para cada vez mais tornar a nossa equipa mais competitiva e com mais soluções. Mas volto a dizer aos nossos torcedores, para que se lembrem, eu sei que são sofridos e vamos continuar a sofrer como foi hoje, mas passamos ou não passamos? Eu disse-vos que sabia onde é que estava e que sabia onde é que queria chegar, mas para isso preciso de vocês. Eu e os meus jogadores precisam de vocês. Vocês estão a passar, tal como eu, e sou grato por isso, a melhor fase da história do Palmeiras. Ou vocês esquecem-se disso? Caio Capato, de Bandeirantes, Amantes Mortes. Queria te perguntar sobre, você falou agora sobre soluções. Muitas vezes essas soluções, para um elenco curto, têm vindo das categorias de base, ou dos jogadores que faziam parte, já fazem parte do elenco profissional. Hoje você encontrou soluções nas pontas com o Mike e com o Alan, do outro lado. O Alan foi importante para fazer o gol da vitória no cruzamento do Vanderlan, que na minha concepção, quando você altera na última mudança, o Palmeiras, você deixa o Vanderlan um pouco mais próximo da área para poder fazer os cruzamentos e o protege um pouco mais, estava sendo muito atacado pelo lado direito. Queria que você falasse da importância dessa alteração para o jogo e do Alan também. Olha, o melhor treinador do mundo, pelo menos na minha opinião, ou um dos melhores, que é o Guardiola, sempre disse que era bom porque tinha jogadores bons. Ele só é bom porque tem jogadores bons. E agora está a passar um período, como todos os treinadores passam, mais difícil de reconstruir, de ir buscar jogadores jovens, de apostar nos jovens, e está a ter alguma dificuldade. E agora toda a gente critica porque é mau, porque é ruim. Não, faz parte do processo. E um processo de crescimento de um jogador, este golo que o Alá fez, foi o mesmo golo que falhou contra o Novo Horizontino, que nós perdemos 2-1 lá em Barueri. Lembram-se? Isto é tudo um processo. E eu não acho justo que estes miúdos sejam as segundas linhas já. Não acho justo. Eu não acho justo que o Tales tenha-lhe pôr, olha, tens o Lopes e a seguir és tu. Não acho justo, até porque tem idade de jogar no sub-20 ainda. E eu tenho medo que um ou outro jogo que eu os meta a jogar no Allianz Parque, que os nossos torcedores se deixem enganar por influenciadores e que depois comecem a criticar os miúdos e isso tira-lhes confiança. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer como fiz com os outros todos, dar tempo e metê-los na hora certa, ajudá-los a crescer, porque nós precisamos muito deles, precisamos muito deles, e como vocês viram, eles têm-nos ajudado, e de que maneira? E ainda bem que o treinador se lembrou de dividir, porque senão hoje, se eu não tivesse dividido, hoje ia jogar o Naves e o Benedetti, e se calhar o primeiro jogo do Paulistão, se eu metesse sempre os mesmos a jogar. E eu tenho a certeza absoluta que quer um, quer outro, chegaram neste jogo, que era uma decisão muito mais preparados do que se eu os tivesse metido a primeira vez. Mas, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras trabalha muito bem na base e pouca gente fala numa das pessoas mais importantes naquilo que é o ingresso dos jogadores da equipa sub-20 à equipa principal, que é o Sr. Castanheira. O Sr. Castanheira é que é o mais responsável, que diz este vai, este não vai, este está pronto, este não está pronto. O senhor mais responsável porque os jogadores chegarem à equipa principal, juntamente com todo o trabalho que é feito pelo coordenador da base, juntamente com tudo o que é feito pelo treinador da base, por aquilo que trabalham muito, por aquilo que o clube investe. O Palmeiras é dos clubes que mais investe na formação, né? É vocês verem quanto é que o clube investe na formação, mas quem depois diz que é o A, B ou C a pertencer à equipa principal e a jogar, é de todas as informações que o Sr. Vítor Castanheira me passa, e nós depois, tendo em conta toda a nossa qualidade enquanto grupo, se vocês vissem hoje como é que o Rocha, não é? Como é que eu ia liderar aquela defesa se não tivesse ali o Rocha? Para aqueles que não gostam do Rocha. Quem é que ia liderar aquela defesa? Com todo respeito, Naves, 21 ou 22, Benedetti, 18 ou 19, Vanderlá do outro lado.
E são estes jogadores que nos ajudam não só a manter a ordem, a manter a organização, a manter a exigência, e é isso que nós esperamos, é todos juntos, dentro do próprio clube, fazer um máximo esforço para continuarmos, porque assim nos obriga o nosso clube, assim nos obriga o símbolo que nós envergamos, é lutar em todos os jogos, até a última gota de suor, para fazer com que os nossos torcedores se sintam orgulhosos de nós. E a mim custa-me, porque acho que os nossos torcedores, mais uma vez volto a dizer, estão a passar o melhor período da história do Palmeiras. E a minha função, a função da direção e a função dos nossos jogadores é tentar prolongar o máximo possível este ciclo. Não sei quando é que vai acabar, nem sei até onde é que ele vai, mas nós precisamos mais uma vez de vocês que estejam juntos e não divididos por aquilo que ouvem. E nós internamente, sim, há coisas, o treinador tem que ser o primeiro a melhorar o desempenho e a qualidade dos nossos jogadores. Gostava muito de ter toda a equipa hoje. Sabem quantos jogadores eu trouxe hoje? Sabem quantos jogadores tinha de campo no banco? 8. Tinha 8 jogadores de banco. E isto já é uma amostra para aquilo que é a época. Eu, se tiver 3, 4 jogadores lesionados, porque vamos ter, é isto que nós vamos apanhar, e é com estes miúdos, é com este elenco que nós vamos ter que ir ao Mundial, que lutar pela Libertadores. É com este elenco, não é com outro. E eu vou metê-los quando? Quando começar a vir as provas a sério? Não, é agora que nós temos que os desenvolver e esperar que a direção faça um esforço para nos ajudar também, para continuarmos a completar ainda mais o nosso elenco tão competitivo que ele é e que eu espero que continue a ser. O Palmeiras hoje viu o Mirassol chegar, saiu na frente 2 vezes, viu o Mirassol chegar 2 vezes. Queria saber se vocês já esperavam que o jogo saísse como foi hoje, como estava desenhado hoje, ou não foi mais difícil do que foi estudado previamente? Assim, se o Mirassol tiver esta atitude, vai ser difícil para o próximo adversário. Se eles mantiverem esta atitude e este empenho e esta agressividade, o próximo jogo acredito que vai ser duro, né? Mas eu acho que nós não entramos bem no jogo. Acho que o Mirassol entrou melhor, mais fluido, mais fresco. Nós tivemos alguma dificuldade em encaixar a nossa marcação no início do jogo. Na minha opinião, acabamos por fazer um golo algo fortuito, o primeiro golo, contra a corrente do jogo, mas isso acontece. Também falhámos um penalti no último jogo contra o Corinthians, por exemplo, no último minuto, que nos podia dar outro resultado para nós podermos gerir esta competição, mas não deu. A partir de determinada altura o treinador foi quase que obrigado em 3 ou 4 jogos seguidos, este não, a meter a máxima força. Não era isso que eu queria fazer. Meti a máxima força, o Maurício foi embora, lesionado, vai ficar de fora 2 ou 3 meses, a seguir foi o Gomes, e não era isso que eu gostava, mas em função daquilo que é a exigência de ter que ganhar a competição, de ter que depois podemos hipotecar aquilo que é o futuro, e eu não gostaria, por isso decidi dividir, mas chegou uma altura, infelizmente o nosso grupo foi o grupo que mais pontos foi capaz de fazer, e eu volto mais uma vez a referir que o Ponte Preta não merecia, e dar os parabéns pela excelente campanha que fez, e volto a repetir, sugiro que se repense os moldes desta competição, porque não é justo eles agora ficarem de fora, mas a partir do momento em que nós chegamos ao intervalo e sabíamos como é que estava o outro resultado, eu tinha que dizer aos meus jogadores, nós não vamos ficar com a sensação no final que não passámos à fase seguinte porque perdemos hoje aqui, independentemente se era o Mirassol ou era outra equipa qualquer, com todo o respeito ao Mirassol, que continua a dizer, se mantiver esta atitude, próximo jogo vai dar luta, sem dúvida nenhuma. Se mantiver esta atitude, esta vontade e este querer, sem dúvida nenhuma que vai dar luta no próximo jogo. Mas acho que fomos a equipa que mais transpirou. Acho que esse é o termo. Não vou dizer que mais jogou em termos de futebol fluido e jogado, que não foi muito artístico, não, mas acho que foi a equipa que usou mais o esforço, a transpiração, o querer e o acreditar para levar daqui a estes 3 pontos, ou a classificação, está bem?